Na primeira metade do século XIX, as ferrovias passaram a cortar os mapas europeus. Os trens movidos a vapor foram considerados na época, e talvez até os dias de hoje, como uma das maiores conquistas da humanidade. Uma conquista adquirida pelo grande desenvolvimento da metalurgia, das minas de carvão, do grande capital investido e, muito importante, a gigantesca legião de trabalhadores que foram colocados para construir as linhas de ferro e os vagões, que transportaram o desenvolvimento industrial para fora da Inglaterra até os cantos mais distantes do mundo. Este vídeo será sobre as ferrovias e seus trens a vapor, mas também sobre o impacto cultural que os trens a vapor trouxeram à sociedade vitoriana no século XIX. Eu sou o Milênio Mudiô e agradeço muito a você que está assistindo, então humildemente peço que se inscreva no canal, deixe o seu like e desejo a você um ótimo vídeo. As ferrovias são essencialmente uma criação das minas. A necessidade de transportar o minério, tanto de carvão quanto os de ferro, é o que levou à necessidade da implementação de um novo modo de transporte em terra para fora das minas e depois para os centros comerciais e industriais da Inglaterra. A demanda por minérios crescia nas cidades, principalmente o de carvão, que era usados nas indústrias têxteis e também nas residências, já que no período as casas inglesas eram aquecidas principalmente com o uso de carvão mineral. Desse jeito podemos ver que a saúde das famílias inglesas operárias no período não era das melhores. Entretanto, com a demanda crescente de carvão, os pesados trens e trilhos passaram a ser um investimento lucrativo para os capitalistas das minas, e depois foram criadas companhias ferroviárias que a partir de 1825 irão expandir as suas linhas férreas e passaram a transportar não apenas minérios, mas também pessoas. E a partir da década de 1830, as ferrovias irão ligar todos os cantos da Inglaterra, pois até 1830 não havia uma rede nacional de ferrovias, mas mesmo pequenas, o único meio de transporte de mercadorias que poderiam rivalizar com as ferrovias era o transporte marítimo. E como podem ver no outro vídeo em que eu deixarei o card, as principais cidades industriais da Inglaterra ainda eram ligadas pelo mar. A partir da segunda metade da década de 40 do século XIX, vamos colocar 1845 para ser mais preciso, houve a Railway Mania, ou a mania de ferrovias, ou ainda a loucura das ferrovias, em que houve uma grande expansão da malha ferroviária por toda a Inglaterra. Diversas companhias férreas surgiram e passaram a construir diversas linhas por todo o Reino Unido. Para se ter uma noção da quantidade de linhas criadas, em 1839 haviam 1.560 quilômetros de estradas de ferro. Em 1851 haviam 10.000 quilômetros de estradas de ferro construídas. E assim todo o Reino Unido foi coberto pelas estradas de ferro. Prefeitos locais disputavam para ter em suas cidades estações de trem, já que elas aumentavam o fluxo de pessoas e o comércio local era beneficiado. Mas nesse período, a cidade mais beneficiada foi a capital Londres, já que praticamente todas as linhas tinham uma parada na capital. E por esse motivo, a partir de 1850, a cidade receberá uma grande quantidade de imigrantes de toda a Inglaterra e de outros países do Reino Unido. Além disso, Londres se tornará o principal centro industrial do mundo. Antes das ferrovias, 90% do carvão que chegava em Londres vinha por meio do seu porto, mas a partir de 1850, mais de 50% do carvão chegava ao seu mercado por meio de ferrovias, sendo muito mais barato transportá-lo por terra do que pelo mar, pela grande quantidade e velocidade. Mas a mania de construções de estradas de ferro não parou com a Inglaterra. O crescimento dos lucros, oriundos das estradas de ferro e das indústrias, fez com que os capitalistas ingleses passassem agora a investir em estradas de ferro no continente europeu. E assim as estradas de ferro sairão das ilhas britânicas para desenharem os mapas da Bélgica, Alemanha e França.
Mas a partir de 1848, as ferrovias irão aos poucos ser construídas no continente europeu. Outros estados europeus, como os Países Baixos, a Bélgica, a Prússia e a França, irão projetar e construir ferrovias por seus países. A principal diferença entre o continente e a Inglaterra é que na Grã-Bretanha as ferrovias foram construídas, até hoje, totalmente com capital privado, já que havia um excedente de capital para ser investido, enquanto no resto da Europa, mais atrasada em relação à industrialização, faltava capital para realizar grandes obras como as ferrovias. Os Países Baixos, por exemplo, criaram uma sociedade geral para incentivar a indústria e os meios de transporte terrestres. A Prússia, por outro lado, irá incentivar ainda mais as minas para o desenvolvimento de sua indústria metalúrgica. A França havia um grande desenvolvimento do capital financeiro, mas acabou sendo a última potência europeia a construir linhas férreas. Com o incentivo dos estados, a construção das ferrovias se tornaram muito mais seguras para os investidores privados, já que o Estado oferecia garantias e segurança para o capital investido. Fora do continente europeu, os Estados Unidos serão os grandes construtores de ferrovias. Após a Guerra Civil Americana, na década de 60, o complexo ferroviário americano ligará a costa leste até a costa oeste, tendo Vanderbilt como seu maior exemplo de construtor de ferrovias, possibilitando que os Estados Unidos passassem a colonizar a costa oeste e a Califórnia, para depois iniciar o seu imperialismo no Pacífico. Mas as ferrovias não foram apenas uma conquista econômica. Culturalmente, as ferrovias trouxeram uma sensação de invencibilidade e de poder para os ocidentais que nenhuma outra empreitada tecnológica ou colonial pôde alcançar. As estradas de ferro eram o resumo da vitória da indústria, da técnica metalúrgica e da civilização. Na era vitoriana, a passagem de um trem a vapor significava que o progresso e a civilização haviam chegado em determinada região, já que locais atrasados e inferiores para os padrões europeus ainda utilizavam a tração animal e desconheciam, ou pelo menos não tinham como, utilizar o carvão para suas atividades econômicas. Então, a partir de 1870, com o imperialismo europeu, as ferrovias deixam de apenas serem construídas na Europa e vão ser criadas novas linhas na América do Sul, na Ásia e na África. E enquanto eram construídas, a ideia de que finalmente o progresso científico e a prosperidade da humanidade finalmente chegaram nesses locais. Então é curioso ver como os trens a vapor foram vistas como o maior triunfo da humanidade. Por elas, quase toda a produção mundial era transportada, além de pessoas. A engenharia e seus engenheiros se sentiam orgulhosos de que seus projetos superavam qualquer clima, neve, desertos, planícies e nem mesmo montanhas como os Alpes suíços poderiam ficar sem ferrovias, já que a dita genialidade ocidental poderia vencer a natureza quando quisesse. E então, essa invenção povoou o imaginário europeu e também de outros lugares. Quantos romances se passaram em trens, seja em Agatha Christie ou autores japoneses como Natsume Soseki. E com isso, cada vez mais a mineração e o capital eram direcionados para a construção de ferrovias. Elas talvez só foram perder a relevância a partir do século XX, com a ascensão da indústria automobilística, que em vez de ferrovias, serão construídas rodovias e os Estados Unidos serão o principal país a incentivar a adoção dos carros pelo mundo. No início do vídeo, eu havia comentado sobre os trabalhadores que construíram as ferrovias. Entretanto, pesquisando sobre artigos na internet, etc., eu de fato não achei nenhuma informação diretamente relacionada àqueles que trabalharam na construção das ferrovias. Fiquei curioso com o assunto e entrei no site do Arquivo Nacional do Reino Unido sobre as ferrovias. E lá dizia: poucos registros haviam sobrevivido para os homens que trabalharam na construção das ferrovias
E este é o motivo de eu não encontrar artigos sobre isso, pois não há fontes confiáveis para produzi-los. Dessa forma, eu prefiro não especular sobre, já que seria muito injusto com vocês e também com aqueles que sacrificaram as suas vidas para construir as estradas de ferro. Se em algum momento eu encontrar mais informações sobre aqueles que trabalhavam construindo as ferrovias, irei fazer um vídeo, já que nos registros consta o nome dos engenheiros e etc., mas não dos trabalhadores que trabalharam na construção diretamente. Assim, encerro o vídeo e agradeço muito a todos vocês que assistiram até aqui. Se inscrevam, deixe seu like. Milênio Mojo se despede.